Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, eu vou apresentar para vocês mais um modelinho de barrados em crochê para panos de prato, será o de número 148. Eu fiz ele na cor vermelho, vou mostrar para vocês. Então, pessoal, eu vou passar algumas informações deste trabalho de hoje para vocês. O meu pano é um tamanho de 50 por 70, aqui eu fiquei com 4 motivos. A minha medida aqui do barrado ficou 14 centímetros com um fio de tex 151 100% algodão, certo? Pessoal, para fazer esse barradinho, ele é múltiplo de 18 mais 1. Então, eu fiz 18 caseados para dar um motivo, depois eu fiz mais 18 caseados para dar um motivo, eu fiz mais 18 caseados para dar um motivo, mais 18 caseados para dar um motivo e um caseado aqui no final para poder fazer o cantinho de borda para as extremidades ficarem iguais, tá, pessoal? Então, eu utilizei aqui, pessoal, 4 vezes 18 caseados, eu fiquei com 72, mais um que eu preciso, 73 caseados, tá? Ele é múltiplo de 18 mais 1. E para fazer este trabalho, eu faço carreiras de ida e volta até a 18ª carreira, tá? Então, até a 18ª carreira, a gente trabalha direito e avesso. A partir da 19ª, a gente trabalha aqui motivos separados, tá? A gente começa aqui, vai até aqui, depois a gente vai e volta até terminar a pontinha aqui, um desenho desse por vez, tá? E depois a gente dá um acabamento aqui com as correntinhas e ponto baixo. Então, no total, pessoal, a gente fica com 27 carreiras, tá? Eu trabalhei nessa cor vermelho. Na hora que você for confeccionar, a cor fica aí ao seu critério. Então, pessoal, este é o trabalhinho que nós vamos aprender hoje. Se você gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilha os vídeos e na hora da inscrição, vai lá e ativa o sininho para você ficar recebendo, né, aviso do YouTube quando eu postar vídeo aqui do canal. Pessoal, referente a material, aqui abaixo do vídeo no box de informações, vou deixar a relação de agulha que eu usei, a marca da linha, tá bom? Vou deixar tudo descrito ali. E quem reproduzir alguma peça aí do canal, aqui abaixo do vídeo também, no box de informações, eu tenho aí um número de WhatsApp, ali você pode me enviar as fotos. Aí depois eu monto um vídeo e coloco aí no YouTube para o pessoal conhecer também o trabalho de vocês, né? Pela execução aí dos barrados através da aula aí do canal Eli Crochê Artesanato, tá, pessoal? E aqui abaixo do vídeo também tem os comentários, deixe o seu, comente lá, fale se você gosta dos trabalhinhos que eu trago aqui para ensinar vocês, tá bom? Então, pessoal, este é o trabalhinho de hoje, o projetinho que eu trouxe aí para vocês, certo? E eu vou só organizar aqui o meu canto e já volto para a gente poder começar a fazer este lindo barrado desta margarida aqui que nós vamos aprender hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Faço aqui mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes, um ponto alto no ponto de base. 2 correntes, um ponto alto aqui no ponto de base. Então, nós vamos seguir fazendo até o final quadradinhos vazio, cada quadrado separado por 2 correntes e o ponto alto. E no último caseado, lá do outro lado do pano, a gente tem que colocar também 4 pontos altos. Assim. Primeira carreira pronta, iniciamos com 4 pontos altos e fomos fazendo os quadradinhos vazios,
cada um separado por 2 correntes. Aqui no final também, ó, terminei com 4 pontos alto. A segunda carreira nós vamos ter que repetir novamente os 4 pontos alto e façam 3 correntes, vira o pano e façam todos os pontos alto aqui, que são 4 de base. E vamos voltar a repetir os quadradinhos vazios, que são 2 correntes e o ponto alto, em cima de ponto alto agora. E concluído a segunda carreira, começamos com 4 pontos alto e fomos fazendo os quadradinhos vazios separados por 2 correntinhas até o final. Aqui eu também terminei com 4 pontos alto. E para a próxima carreira, já subi 3 correntinhas, já virei o pano, já trabalhei 3 pontos alto e adiantei, pessoal, 5 quadrados vazios, tá? Então, aqui a gente já tá na terceira carreira, qualquer coisa dá uma paradinha no vídeo e façam aí os 5 quadradinhos. Vamos fazer agora, contando com esse ponto, 7 pontos alto no total. Aqui eu já tenho 3, 5, 6 e o 7º ponto. Então, quando eu fizer quadradinhos vazios, sempre vão ser 2 correntes. E quando eu for preencher um quadradinho, dentro dele sempre serão 2 pontos altos e um em cada base, certo? Se eu não mencionar, lembrem-se disso. Agora, vamos fazer 3 quadrados vazio, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. E vamos fazer novamente mais 7 pontos alto. Então, aqui eu já tenho 2, fiz aqui 7 pontos alto, agora eu preciso de 11 quadrados vazio. Façam 2 correntes e um ponto alto. Eu preciso de 11 quadradinhos. Aqui eu já vou para o segundo. Na terceira carreira, então, ficamos aqui no início com 4 pontos alto, 5 quadrados vazios, 7 pontos alto, 3 quadrados vazios, 7 pontos alto. E aqui nós ficamos com 11 quadradinhos vazio. E aqui já é repetição dos 7 pontos alto, 3 quadrados vazio e 7 pontos alto. 11 quadrados vazio, aqui a repetição do motivo, aqui 11 quadrados vazio. E aqui 7 pontos alto, 3 quadrados vazio, 7 pontos alto. E aqui eu também fiquei com 5 quadradinhos vazio e 4 pontos alto. Na próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o pano. Já fiz aqui o meu cantinho de borda com mais 3 pontos alto e repeti mais 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, nós vamos preencher este quadradinho aqui de base. Ficamos aqui com um total de 4 pontos alto, 2 correntes. Vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes. Aqui eu faço um outro ponto alto. E também coloco aqui mais 2, coloco aqui mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Então, por enquanto ficamos assim. Aqui eu faço 2 correntes, um quadrado vazio e vou repetir igual ao lado oposto. Mais 3 pontos altos aqui, né, para fechar um quadrado cheio. 2 correntes, conto aqui o terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, mais 2 aqui dentro do quadradinho e um aqui na base. Então, ó, nós ficamos assim. E agora a gente tem que fazer quadradinhos vazios. Então, aqui eu faço 2 correntes ponto alto. Então, aqui eu adiantei um pouco a quarta carreira. Nós ficamos com 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, aqui 4
pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, 1 quadrado vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto. Aqui eu fiquei com 9 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 9, e a partir daqui já foi repetição do nosso motivo que formará aí uma flor, tá bom? Então aqui, ó, a separação com 9 quadradinhos, aqui o motivo, aqui os 9 quadradinhos, aqui o motivo. Terminamos aqui com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, a quinta carreira, ela é repetição da quarta carreira, tá? Então, eu fiz a minha vira e comecei a colocar todos os pontos de repetição aí da carreira número 4, tá? Então, é só seguir tudo que tá pedindo aqui, ó, na carreira anterior, vocês vão colocando o ponto cheio, quadradinho e assim por diante. Aqui, então, eu fiz a quinta carreira, repetição da quarta carreira, conforme orientado no bloco anterior, tá? Então, é só seguir fazendo igualzinho a carreira de baixo. E aqui no finalzinho terminamos também com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a sexta carreira, já fiz 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos e também adiantei aí 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, nós vamos precisar preencher esses 2 quadradinhos aqui de base. Dentro, eu coloco 2 pontos altos, um ponto aqui na base, 2 pontos altos aqui no próximo quadradinho, e um ponto aqui alto na base. Então, ficamos com 7 pontos altos. Vamos fazer um quadrado aqui vazio, a gente coloca 2 correntes, ponto alto. E vamos preencher, pessoal, esses 2 quadradinhos de base e mais esses pontos aqui. Então, aqui eu já tenho 2 pontos. Ficamos aqui com 10 pontos alto. Agora aqui, 2 correntes. Faço um quadrado vazio e aqui a gente coloca também 10 pontos altos, tá? Até este ponto aqui. Então, aqui eu já tenho um ponto, fiz aqui os outros 10 pontos altos e a gente tem que fazer igual ao lado oposto, um quadrado vazio, depois 7 pontos altos. Então, aqui o quadrado vazio e mais 7 pontos altos, 2 pontos dentro do quadrado, um na base. Finalizei os 7 pontos, agora eu faço quadrados vazio. Aqui eu já coloquei 2 quadradinhos. Finalizado aqui a sexta carreira, 4 pontos alto, 2 quadrados vazios, 7 pontos alto, um quadrado vazio. Aqui eu tenho 10 pontos alto. Aqui um quadrado vazio, aqui é o lado oposto da pétala da flor, 10 pontos alto, um quadrado vazio e 7 pontos alto. Aqui eu fiquei com 5 quadradinhos na divisão. E a partir daqui já é uma repetição, é só seguir fazendo aqui os pontos, conforme vocês estão visualizando aí na tela do seu celular. E depois que eu terminei aqui os 7 pontos altos, fiz 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz 3 correntes. Virei o pano, fiz mais 3 pontos altos e adiantei um quadradinho vazio. Agora aqui nós vamos preencher este quadradinho com 2 pontos altos dentro e um aqui na base. 2 correntes. No terceiro aqui, ó, ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes e aqui eu coloco um ponto alto. Faço um quadrado cheio aqui, 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, por enquanto, ó, o cantinho ficou assim. E agora eu preencho o restante dos pontos aqui. Então, aqui eu fiquei com 7 pontos altos. Agora aqui é o outro lado da pétala, então eu faço 2 correntes, um ponto alto, que eu preencho todos os pontos de base até eu ficar com 7.
Fiquei com 7 pontos, faço 2 correntes. Aqui eu coloco um ponto alto, ó. Então, a gente tá repetindo o lado oposto deste lado aqui da flor, tá? Agora, a gente vai preencher este quadradinho com 4 pontos altos. Aí eu faço 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes. Aqui eu faço mais um ponto alto. E aqui, ó, a gente tem que fazer mais esse quadradinho cheio aqui, ó, igual o lado oposto. Então, aqui a gente vai fazer 4 pontos altos no total. E agora, a gente vai fazer quadradinhos vazio aqui. Nós vamos fazer 3. E a partir daqui já é uma repetição, vocês vão colocar aqui os 4 pontos altos. Vou estender aqui na mesa. Ó, então, a partir daqui já é repetição daqui, ó. Então, vocês vão fazer os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui um quadrado vazio e vão completar com 7 pontos altos. Aqui um quadrado vazio e aqui, como é o lado oposto, primeiro vocês vão fazer os 7 pontos altos, depois um quadrado vazio, um quadrado cheio e assim por diante, ó. 2 quadrados vazios, um quadrado cheio e repete os 3 pontos altos, tá? Eu vou fazer o meu e já mostro para vocês. É só seguir esta sequência nos demais motivos. Finalizado então a 7ª carreira, conforme explicado no bloco anterior, a colocação dos pontos. Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo e observe aí como foram colocados os pontos. Aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz aqui 3 correntes, mais 3 pontos altos. E adiantei um quadradinho vazio, separado por 2 correntes. Agora, a gente vai preencher esses pontos aqui de base. Total de mais 3 pontos altos, assim. Vamos fazer aqui 2 quadrados vazios, sempre 2 correntes e ponto alto. Vamos preencher também todos esses pontos de base. E mais o quadradinho à frente aqui, ó. Coloca mais 2 pontos alto e um aqui na base. 2 correntes, aí nós vamos contar 1, 2, no terceiro ponto aqui de base, a gente faz um quadrado vazio. Então, por enquanto, a gente ficou assim. Vamos preencher esses pontos aqui. 2 correntes e aqui um ponto alto. Então, quando chega aqui, é a metade da pétala da florzinha, ó. Então, o que nós fizemos aqui, a gente vai ter que fazer deste lado, mas começando aqui, ó, por este final. Então, a gente vai repetir, né, um total de 4 pontos alto, 2 correntes e aqui faz um quadrado vazio, ó. Então, a gente já tá aqui. Agora, a gente tem que fazer 7 pontos. Então, aqui eu já tenho 1, fiz aqui os 7 pontos, igual ao lado de cá. Agora, eu preciso de 2 quadrados vazio e completo aqui todos os pontos de base, que são 4 no total. E a partir daqui, já é uma repetição, vocês vão primeiro fazer aqui, ó, os 3 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. E aqui eu vou estender na mesa. Já é repetição, ó, nós estamos do lado avesso, então nós estamos voltando com o trabalho. Então, a partir daqui, vocês vão fazer esta sequência aqui, ó, dos pontos, dos quadrados, dos 7 pontos alto, depois o quadrado aqui, 4 pontos alto, e aqui a repetição do lado oposto da flor, ok? Então, é só dar uma paradinha no vídeo, observar como eu coloquei estes pontos, e você vai repetir aqui no próximo motivo. 8ª carreira finalizada. Qualquer coisa para o vídeo, observe aqui a colocação dos pontos,
que eu fiz aqui no primeiro motivo com vocês. Aqui são os 3 quadrados vazios, que aqui já é a divisão de um motivo para o outro. Então, assim, ficou a minha distribuição dos pontos. Só observar com calma, dá uma paradinha no vídeo e faça o de vocês. Então, aqui, depois que eu fiz 7 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, 1 quadrado vazio e o pontinho de borda, que são os 4 pontos alto, eu fiz 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos alto e já adiantei um quadradinho vazio. A partir daqui, nós vamos fazer mais 2 correntes e vamos aqui, ó, no último ponto de base, colocar um ponto alto. Deixa eu só arrumar aqui. Vou repetir aqui o pontinho, porque a agulha não passou o fio. Pronto. Então, o nosso canto da 9ª carreira ficou assim. Agora, nós vamos fazer aí uma sequência de pontos alto. Então, nós vamos, pessoal, colocar ponto alto aqui dentro dos quadrados. Cada quadradinho você coloca 2 pontos altos e um na base. Aqui, ó, nós vamos completar tudo de ponto alto, tá? Até este último ponto aqui, ó, de base aqui. Então, eu vou começar aqui preencher o meu. Então, para cada quadradinho vazio, são 2 pontos altos dentro e um na base. Então, eu finalizei aqui a carreira de número 9. Pessoal, aqui nós ficamos com 40 pontos alto, tá? Então, em cima de cada motivo aqui, ó, vão ser 40 pontos alto. E aqui na divisão, nós ficamos com 5 quadradinhos vazio, tá? Então, a carreira de número 9, qualquer coisa você dá uma paradinha. Aqui são 40 pontos, 5 quadradinhos vazio, 40 pontos alto. Até o finalzinho, aqui 40 pontos alto, sempre dentro dos quadradinhos, somente 2 pontos alto, tá? E aqui no finalzinho, terminei com 2 quadrados vazios e 4 pontos alto. Para a carreira de número 10, a gente vai subir 3 correntes, vira o pano, já fizemos aí os 3 pontos alto. E adiantei aqui 2 quadrados vazio. Então, agora a gente vai voltar com o trabalho. A gente vai fazer uma sequência de quadradinhos vazio agora. Então, aqui eu já tenho 2. Vamos precisar de mais 5. Então, eu faço 2 correntes. E conto aqui, ó, terceiro ponto de base, tá? Sempre o terceiro ponto de base para poder dar o quadradinho certinho, tá? Ó, 1, 2, 3. 2 correntes de separação aqui, ó, o terceiro ponto de base. 1, 2, 3. Vamos ver se eu já tenho os 7 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda falta mais um aqui. 7. Depois que eu fiz os 7 quadradinhos, nós vamos preencher aqui, ó, o segundo ponto alto, terceiro. Aqui nós colocamos um total de 10 pontos alto. 3, 6, 9, 10. Agora, a gente tem que fazer aqui, ó, quadradinhos vazios. Então, são 2 correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base, põe um ponto alto. 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto, faz um ponto alto. E assim a gente vai fazendo, sempre no terceiro ponto da base, com 2 correntinhas para separar, né, o quadradinho. E aqui a gente já chegou. Então, aqui, ó, é o motivo, os quadradinhos em cima do motivo. Agora, aqui nós vamos fazer mais quadradinhos, né? O restante aqui. E a partir daqui, ó, se vocês observarem, já é repetição, que vocês vão ter que contar
de 3 em 3 para fechar os quadradinhos igual aqui, vocês vão fazer aqui, depois aqui no meio 10 pontos alto e assim sucessivamente. Eu vou fazer o meu, já mostro novamente. Então, aqui a carreira de número 10, ficamos aqui com 4 pontos alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos vazios, conforme eu expliquei no bloco anterior a distribuição deles aqui. Aqui eu tenho 10 pontos alto. Aqui, pessoal, de um motivo para o outro, eu fiquei com 3, 6, 9, 12, 15 quadradinhos vazio. 10 pontos alto, 15 quadrados, 10 pontos alto, 15 quadradinhos. Aqui 10 pontos alto e aqui novamente eu fiquei com 3, 6, 7 quadrados vazio e 4 pontos alto. A carreira de número 11, eu já fiz 3 correntes, subi o trabalho, né, com mais 3 pontos alto. E aqui, pessoal, é repetição da carreira número 10, a gente vai fazer aqui a carreira de número 11, tá? Então, eu vou repetir todos os quadradinhos, cada um separado por 2 correntes, e aqui 10 pontos alto. Aqui os quadradinhos, depois 10 pontos alto, tá? Se o seu tiver franzino assim um pouquinho, não tem problema, porque conforme a gente vai trabalhando, ele estabiliza. Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto. Então, a carreira de número 11... ficamos com 4 pontos altos, 7 quadrados vazio e 10 pontos altos. Aqui 15 quadrados vazio e assim nós fomos repetindo por toda a carreira. Aqui no final terminamos com 7 quadrados vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira já subi 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos e adiantei 2 quadrados vazio. Agora, pessoal, nós vamos repetir novamente aqui os 40 pontos alto, tá? Igual essa carreira aqui de baixo, ó, nós vamos colocar 40 pontos alto. Então, sempre dentro de cada quadradinho, ó, eu coloco 2 pontos alto e um aqui na base. Então, nós vamos fazer por 40 vezes aqui os pontos altos. Esta é a carreira de número 12. Aqui, então, a carreira de número 12, nós começamos com 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, aqui 40 pontos altos, conforme eu expliquei. Aí aqui, pessoal, ó, eu até dei uma adiantadinha aqui na carreira, depois que eu fiz os 40 pontos altos, eu faço 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e bem aqui, ó, nós vamos colocar os 4 pontos altos, porque aqui separa um motivo do outro, tá? Depois a gente volta a fazer os 2 quadrados vazios, 40 pontos altos. Aí aqui eu fiz 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. E assim sucessivamente eu fui fazendo, ó, até a última divisão aqui. Depois dos 40 pontos altos, eu terminei aqui com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos, tá? Então, só se atentem a colocar os 4 pontos altos bem aqui na divisão do trabalho. E aqui no canto, para vira, 3 correntes. Depois completa mais 3 pontos altos e eu adiantei um quadradinho aí vazio. Porque agora nós vamos voltar a repetir a pétala, né, da flor, para a gente poder fechar ela. Então, aqui a gente vai colocar um quadrado cheio, acrescentamos 2 pontos altos aqui dentro e um na base. 2 correntes, aí conta 1, 2, no terceiro ponto de base faz um ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto de base, outro ponto alto. Então, a gente tá finalizando aqui, né, a parte de baixo da pétala da flor. Agora, eu vou fazer um total aqui de 7 pontos altos, já tenho 1. Fiquei aqui com 7 pontos altos, faço 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. Aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos.
Então, ó, por enquanto, a gente tá assim na carreira de número 13. Agora, eu faço 2 correntes, que aqui nós chegamos no meio da flor, ó. No terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. E aqui a gente tem que fazer o oposto, né? Primeiro os 4 pontos no total aqui. 2 correntes, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. Ó, então, este quadradinho é esse aqui. Então, agora a gente tem que fazer aqui 7 pontos no total. Aqui eu já tenho 2. Fiz aqui os 7 pontos alto igual do lado oposto. Tenho que fazer 2 quadradinhos vazio. Sempre 2 correntes. No terceiro aqui, ponto de base, um ponto alto. E aqui eu fecho o outro quadrado e completo aqui. Um total de 4 pontos alto, 2 correntes. E aqui, pessoal, ó, um quadrado vazio, e onde tem os 4 pontos alto, eu repito eles. Então, a gente vai fazendo assim, 2 correntes, aqui um ponto alto, aqui já é uma repetição. Aí, nós colocamos primeiro aqui, ó, um total de 4 pontos alto, 2 correntes, no terceiro ponto aqui de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. Então, aqui já é repetição, vou estender aqui para vocês observarem. Então, ó, esta parte nós já estamos aqui, ó, repetindo. Então, a partir daqui, vocês vão fazer toda essa sequência aqui do trabalho nos demais motivos aqui, tá? Então, é só você dar uma paradinha no vídeo aqui nessa parte e segue fazendo nos demais motivos. Finalizada então a carreira de número 13, conforme explicado no bloco anterior. Até aqui é um desenho de um motivo que nós trabalhamos, só observar aqui a colocação dos pontos. Até aqui é um motivo, aqui é a divisão. E aqui nós repetimos, ó, todos os pontos aqui da carreira. Aqui o terceiro motivo, vou deixar assim paradinho para vocês observarem a colocação do ponto. Aqui eu tenho 7 pontos, né? Nesses pontos aqui, 7. E assim eu fiz até o finalzinho. Aqui depois dos 7 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, um quadrado aqui vazio e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, eu fiz 3 correntinhas, virei o pano, já fiz mais 3 pontos alto. Aqui, pessoal, eu adiantei um pouquinho porque é repetição aqui o início da carreira anterior. Então, aqui fiquei 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto e 2 quadrados vazios separados por 2 correntinhas cada um. Aqui nós já vamos para a carreira de número 14. Então, a partir daqui agora, ó, nós vamos continuar fazendo aqui mais 3 pontos alto para fazer um quadrado cheio, né? Então, aqui nós fizemos 4 pontos alto. Vamos fazer aqui, ó, 2 correntes e aqui, ó, no terceiro ponto de base, vamos colocar um ponto. Aqui dentro, 2 pontos alto. E vamos completar aqui o restante dos pontos de base, e aí a gente vai ficar com 7 pontos aqui no total. Agora, a gente tem que fazer um quadrado vazio, que aqui é o meio da flor. E quando chega no meio, a gente tem que trabalhar igual o lado oposto. Então, nós vamos primeiro colocar aqui um total de 7 pontos alto. Então, aqui eu já tenho 4. Então, aqui eu tenho 3, 6, 7 pontos altos. A gente tá fazendo o lado oposto da flor. Aqui, 2 correntes, conta terceiro ponto de base, faz um quadrado vazio, depois mais um total aí de 4 pontos altos, ó. Então, a gente tá aqui repetindo a pétala da flor. Agora, eu preciso de 2 quadrados aqui vazio, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Aqui a gente preenche o finalzinho da pétala.
2 correntes, faz o quadrado vazio. E aqui já é a divisão de um motivo para o outro que nós estamos fazendo com 4 pontos altos, 2 correntes. A partir daqui já é repetição que nós temos que fazer ali da flor. Então, aqui a gente repete os 4 pontos alto, 2 correntes, faz aqui os 2 quadradinhos vazio. E a partir daqui é só seguir olhando este motivo aqui, ó. Então, aonde eu parei aqui, ó, é aqui. Agora, vocês vão continuar trabalhando estes pontos aqui, né, até a divisão de um motivo para o outro e vão fazendo aqui, ó, nos demais motivos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e já mostro novamente para vocês. Então, assim ficou a sequência da carreira número 14, tá? Conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui é a distribuição dos pontos, aqui é a divisão, aí vocês parem o vídeo um pouquinho e coloquem aí os pontos conforme explicado. Aqui no último motivo, terminamos, né, com 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 1 quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o pano, já fiz 3 pontos altos e 1 quadradinho vazio separado por 2 correntinhas. Então, a gente vai para a carreira de número 15 agora. Vamos fazer 2 correntes e mais um ponto alto aqui para fechar um quadradinho vazio aqui no canto. Vamos completar esses 2 quadrados de base, temos que ter um total de 7 pontos altos aqui. Coloquei os meus 7 pontos altos, faço 2 correntes. Aqui no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto e vamos completar aqui com mais 2 pontos altos. E vamos colocar aqui alguns pontinhos. Então, aqui eu já tenho 5. Aqui eu fiquei com 10 pontos alto no total. Aqui já é o meio da nossa flor. Temos que fazer 2 correntes, um ponto alto. E como é o lado oposto, aqui nós também temos que colocar 10 pontos altos. Aqui eu já coloquei 3. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 9 pontos. E aqui o 10º ponto. Então, ó, a gente já completou este lado aqui. Agora, vamos fazer um quadrado vazio, depois 7 pontos altos. Então, aqui 2 correntes, ponto alto. E aqui, vamos distribuir um total de 7 pontos altos. 7 pontos altos feito, eu faço um quadrado aqui vazio. Igual aqui, ó, nós terminamos, aí agora eu faço quadrado vazio aqui. Que são 2 no total. E aqui já é a divisão, ó, de um motivo para o outro, é só repetir os 4 pontos alto aqui, 2 correntes, aí aqui nós vamos fazer, ó, começando aqui de novo, ó, mais 2 correntes, aí eu coloco aqui mais um ponto alto. E aqui a gente coloca um total de 7 pontos altos, sempre 2 pontos altos dentro do quadradinho e um na base, tá? Para poder a gente completar aqui os 7 pontos altos. Então, eu vou estender aqui na mesa, olha, para vocês observarem, tá? Então, aqui, ó, a gente já tá aqui repetindo. Então, daqui é só vocês continuarem fazendo todo este processo aqui da colocação dos pontos, aqui é a divisão, vocês vão continuar colocando aqui, tá bom? Ó, então, é só dar um pause no vídeo, uma paradinha, e continuar aqui a colocação dos pontos. Finalizei, então, a carreira de número 15, conforme explicado no bloco anterior, aqui a colocação dos pontos. 4 pontos alto, 2 quadrados vazios, 7 pontos alto, 1 quadrado vazio, 10 pontos alto. Aqui é o meio da flor com um quadrado vazio, e aqui a gente faz primeiro 10 pontos alto, 1 quadrado vazio, 7
pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui é a divisão do nosso motivo com 4 pontos altos. A partir daqui já é repetição aqui deste início, e assim eu fui fazendo em todos os motivos aqui. E no final eu terminei com 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, 3 correntes, vira o pano, façam 3 pontos altos e adiantem 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Então, a gente já vai para a carreira de número 16 agora. Eu preciso aqui de mais 2 quadradinhos vazios, então eu faço 2 correntes, no terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto de base, aqui um ponto alto. Então, nós ficamos assim, com o canto, vamos fazer aqui este quadrado cheio, com 4 pontos altos, 2 correntes, conta aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes, conto o terceiro ponto de base, faço um ponto alto, aqui eu preencho o restante aqui dos pontos, 2 correntes, e aqui é o meio da flor. Agora, nós temos que fazer tudo o que acabamos de trabalhar aqui, deste lado oposto da pétala. Então, primeiro a gente faz os 4 pontos altos aqui no total, né? Faz 2 correntes, no terceiro ponto de base coloca um ponto alto ali para a gente poder fazer os 2 quadradinhos vazios, ó. Então, aqui a gente já fez aqui, igual aqui. Agora, eu preciso de 4 pontos alto aqui no total, eu coloco só mais 2 aqui dentro e um aqui na base. 2 correntes, aqui no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto, ó, igual o lado oposto aqui. E depois a gente trabalha aqui mais 2 quadrados vazios até chegar ali nos pontos de divisão aqui do motivo, ó. Então, aqui a gente já está no meio aqui, ó, de um motivo para o outro, aí aqui 2 correntes, primeiro aqui, né, pra gente já começar a repetir os pontos, faz os quadradinhos vazios aqui primeiro, ó. Então, aqui, a gente já tá começando a repetir aqui, ó, então eu preciso novamente de 2 quadradinhos vazios aqui para o próximo motivo, depois um quadrado cheio, 2 vazios, e aqui no cantinho um cheio. Aqui é a divisão da flor, e assim sucessivamente a gente vai fazendo nos demais motivos. Eu vou fazer o meu e já mostro como é que ficou. Aqui eu terminei a carreira de número 16. Aqui começamos com 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, um quadradinho cheio, com 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e aqui 4 pontos altos. Aqui é o meio da flor, então o lado oposto também, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, e aqui eu fiquei com 4 quadradinhos vazios, e aqui é a minha divisão de um motivo para o outro. Aqui, pessoal, já é repetição aqui do início, conforme eu expliquei para vocês. Aí, qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo para vocês observarem a colocação dos pontos. E assim eu fui fazendo os meus 4 desenhos aqui, que deram no meu pano de prato. Aqui no finalzinho, terminei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o meu pano, já fiz mais 3 pontos altos. E aqui, pessoal, a carreira de número 17, ela é repetição aqui da carreira de número 16. Então, tudo que tá pedindo aqui, ó, quadradinho, vazio, cheio, vocês vão repetir, tá? Aí, eu vou fazer o meu aqui, ó, a divisão também repete tudo igualzinho. Eu vou fazer, eu já mostro como é que tá ficando. Então, assim ficou a carreira de número 17. Repetimos todos os pontos da base, né, da carreira anterior. Então, ficou assim o nosso trabalho, somente repetir os pontos. E aqui no finalzinho também terminamos com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntinhas, virei o trabalho e já fiz 3 pontos altos.
e também repetir aí mais 4 quadradinhos vazios. Deixa eu só arrumar aqui. Então, ó, eu fiz aqui desta maneira, nós já estamos na carreira número 18. Aqui nós vamos precisar de mais um quadradinho, então eu faço 2 correntes, conto aqui, ó, o terceiro ponto de base e coloco um ponto alto. Agora, nós temos que fechar estes quadrados aqui de base, então aqui eu tenho que ficar com um total de 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 2. Aqui eu fiquei com 7 pontos alto na distribuição. Aqui 2 correntes, um ponto alto. Aqui eu coloco 2 pontos alto e um aqui na base. Repito, aqui 2 correntes e fecho um quadrado aqui vazio. E do lado oposto também temos que ter 7 pontos alto. Fiz aqui os 7 pontos alto, agora eu continuo fazendo quadradinho, cada um separado por 2 correntes. Ficamos com 5 quadradinhos vazios. Aqui é a divisão do motivo, é só completar os pontos. Então, aqui, pessoal, eu fiz os 4 pontos da divisão do motivo e aqui eu também tenho que ficar com 5 quadradinhos vazios. Então, em cima deste último ponto aqui, eu repito aqui um ponto alto e aqui já é repetição, tá? Então, aqui nós já estamos fazendo aqui. Esses 7 pontos nós vamos colocar aqui, depois é só seguir essa sequência aqui em cima deste outro motivo e fazendo os quadradinhos aqui vazio e os 4 pontos altos. Assim ficou, então, a carreira de número 18. Aqui 4 pontos altos, 5 quadrados vazio, aqui 7 pontos alto, quadrado vazio, cheio, vazio, 7 pontos alto e aqui 5 quadradinhos vazio e aqui a divisão do trabalho. Assim eu fiz até o final, ó, tudo igualzinho. Aqui terminamos também com 5 quadrados vazio e 4 pontos alto. Bom, pessoal, até aqui então ficamos com 18 carreiras aqui no total, trabalhando direito e avesso. A partir de agora, aqui nós paramos do lado avesso do pano. Aqui eu já adiantei, né, o acabamento aqui, a ponta de cada motivo da florzinha. E agora, pessoal, tudo que nós formos fazer aqui, vocês vão fazer aqui também no trabalho, tá? Apenas a única diferença aqui deste cantinho que eu vou demonstrar para vocês é que a gente vai ter que voltar com 4 pontos baixíssimos para poder começar a trabalhar neste quadradinho. Então, aqui, ó, a gente faz uma corrente, vira aqui o pano. Agora, a gente vai trabalhar ida e volta, tá? Em um motivo só. Depois eu vou mostrar onde que a gente começa e termina nos que já ficaram prontos. Aqui, então, ó, só aqui esse cantinho que a gente tem que fazer os 4 pontos baixíssimos, porque a gente tem que voltar um quadradinho. Lá no final do pano não precisa, porque a gente trabalha só até o quadradinho vazio, mas eu vou explicar lá depois para vocês entenderem. Então, ó, eu caminhei, né, com 4 pontos baixíssimos, subo 3 correntes e faço aqui mais 3 pontos altos. 2 pontos altos dentro do quadradinho e um na base. Certo? Agora aqui nós vamos fazer 2 quadrados, sempre 2 correntes e ponto alto. Vamos colocar aqui 2 pontos altos dentro do próximo quadrado aqui e um na base aqui, para fechar um quadrado cheio. 2 correntes. Aqui eu faço um ponto alto, 2 correntes. Terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes. E assim a gente vai fazendo os quadradinhos. Aqui a gente tem que ficar com 4 quadradinhos, aqui é o meio da flor, a gente tem que fazer 4 pontos altos. E igual ao outro lado, a gente também tem que trabalhar 4 quadradinhos. Então, aqui, ó, sempre no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. Então, vamos fazendo aqui, ó, já fiz 4 quadradinhos.
Aí eu tenho que preencher mais um, ó, igual o lado oposto aqui. Então, aqui, ó, vamos terminar de preencher. Terminou, faz 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Aqui, ó, é o último quadradinho que a gente tem que fazer, né, os pontos altos para a gente poder voltar com o trabalho, ó. Então, ele ficou assim, eu faço uma corrente, viro aqui o trabalho, a gente vai fazer ida e volta apenas em um motivo de cada vez. E aqui a gente caminha com ponto baixíssimo, ó. Então, você introduz a agulha no primeiro ponto e puxa dentro da argolinha. Faz isso com todos os pontos. Terminou, já sobe 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui. 2 correntes, faço um quadrado vazio. Agora aqui nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto e vamos preencher mais 2 quadradinhos aqui de base. Então, aqui eu já tenho um, fiquei com 10 pontos alto. Vou fazer 2 quadrados vazio. Depois, vou preencher os pontos de base. São um total de 4. Aí, como aqui eu tenho que repetir o mesmo lado deste aqui da flor, primeiro eu vou fazer 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E depois eu vou colocar os 10 pontos altos. Então, aqui já é o primeiro. Fiz aqui os 10 pontos altos, agora eu vou fazer um quadrado vazio aqui. E o próximo eu já preencho, porque a gente tá fechando aqui a ponta do motivo. Uma corrente, vira o trabalho, e aí, pessoal, os cantinhos, sempre quando a gente vira, nós trabalhamos os pontos baixíssimo. Subi 3 correntes, já faço aqui mais 3 pontos altos. 2 correntes, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto e vou continuar preenchendo aqui, ó, todos os pontos de base até este último quadradinho aqui, tá? Então, eu já tenho um ponto alto, fiquei aqui, ó, deixa eu estender na mesa com 10 pontos alto. Agora, eu vou repetir aqui, ó, um quadrado vazio, quadrado cheio, um quadrado vazio, depois eu vou colocar do lado oposto aqui também 10 pontos alto, tá? Porque um lado é igual ao outro. Aqui eu começo a preencher, ó, para ser o total de 10 pontos alto. 2 correntes, e aqui eu faço um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Então, ó, a carreira ficou assim. O finalzinho aqui eu fecho com mais 3 pontos altos. Faço a correntinha, viro novamente aqui o trabalho e caminhamos com os pontos baixíssimos. E já faz depois as 3 correntes e mais 3 pontos altos. Fiz a minha vira aqui, 2 correntes, 1, 2 no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, e agora aqui nós vamos completar de pontos altos, tá, pessoal? Então, agora a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui dentro deste quadradinho aqui de base, aqui em cima tudo, tá? Então, essa carreira aqui a gente vai ficar com 22 pontos altos, que é a carreira de número 22. Então, aqui eu tenho um ponto alto, 2, fiz aqui, ó, os 22 pontos altos. Agora eu vou fazer um quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto, e preencho aqui o último quadradinho com mais 3 pontos altos. Aí, você faz uma corrente, vira o pano, trabalha os 4 pontos baixíssimo, sobe 3 correntinhas e coloca mais
3 pontos altos. Aqui é o meu primeiro ponto baixíssimo. Fiz aqui um total de 4 pontos altos aqui no cantinho do trabalho. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes. Terceiro ponto de base aqui, um ponto alto, 2 correntes. Conto 1, 2 no terceiro ponto de base aqui, eu faço um ponto alto. Aqui é o meio da nossa flor, a gente continua colocando 4 pontos altos no total. E volta a fazer os quadradinhos, aí 2 correntes ponto alto, 2 correntes, conto o terceiro ponto de base, né? E vai fazendo aqui, ó. Esse último quadrado a gente preenche com 2 pontos altos e um na base. A correntinha, aí faz a vira e faz os pontos baixíssimos. E repete aqueles 4 pontos altos. Fiz aqui a minha vira com os 4 pontos altos, faço 2 correntes ponto alto. 2 correntes, aqui um ponto alto, aí eu completo o restante aqui dos pontos. E do lado oposto a gente faz igual, né? 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, ficou assim o meu trabalho. Agora, eu faço uma corrente, viro novamente e faço o processo dos pontos baixíssimos, depois os 4 pontos altos, como eu já demonstrei em outras carreiras. Fiz aqui os 4 pontos altos, vou fazer aqui 2 correntes ponto alto. Aqui eu preencho com mais 3 pontos altos. 2 correntes, faço o ponto alto e preencho aqui um total de mais 3 pontos, né? Pra gente ficar com 4. A correntinha e faz o processo da vira com os pontos baixíssimos. Fiz aqui os 4 pontos alto, faço 2 correntes, aqui vai dar um quadrado vazio. O lado oposto aqui eu preencho com mais 3 pontos alto. Faço uma corrente, aqui é a última carreirinha, a gente vai caminhar com os 4 pontos baixíssimos aqui, ó. Faz 4 vezes, já fiz 2, 3 e a quarta agora. Aí eu subo 3 correntes, faço 2 pontos altos aqui dentro e um aqui na base do ponto. Uma corrente e aqui a gente alonga o fio e corta, certo, pessoal? Então, aqui nós começamos pelo lado direito do pano a fazer aqui a pontinha, né, do motivo, e também a gente termina pelo lado direito. Então, os demais aqui motivos, vocês vão começar pelo lado direito aqui pela bainha, vão amarrar o fio aqui e vão trabalhar até aqui, ó, no segundo motivo. No terceiro motivo, vocês vão amarrar o fio aqui e vão trabalhar até aqui, né, para poder fazer carreiras de ida e volta. E no último motivo, vocês vão trabalhar neste pontinho aqui para amarrar do lado direito, aí vão trabalhar aqui a carreira de ida até aqui, neste primeiro ponto aqui do cantinho, depois vão fazer indo e voltando e o trabalho termina aqui pelo lado direito, tá bom? Agora eu só vou arrematar esta pontinha e eu volto só para a gente poder dar um acabamento aqui no barradinho. Então tá, pessoal, pelo lado direito aqui do trabalho, eu amarrei o meu fio aqui no primeiro pontinho de base, aqui eu fiz 3 correntinhas, aí eu vou prender aqui com ponto baixo. 3 correntes, e sempre aqui, ó, no primeiro ponto da carreira acima, você coloca um ponto baixo, ó. Não precisa apertar muito as correntinhas, se você achar que tá ficando repuxado, aí você coloca 4 correntes. Aqui, ó, 3 correntes, aí eu vou subindo aqui e fechando com o ponto baixo.
3 correntes. Aqui, ó, eu tenho 4 pontos altos, eu tenho que fazer 4 pontos baixos, ó. Já fiz 2, 3 e 4. 1, 2, 3 correntes. Aí eu já desço e fecho aqui, ó, com ponto baixo. 3 correntes. Já fecho aqui com ponto baixo, ó. Só prender assim, ó. Certo? Então, assim a gente vai fazendo até encontrar ali o meio do nosso trabalho. Ó, já estamos se aproximando. Ó, aí quando... Deixa eu estender aqui para vocês verificarem aqui como é que fica, ó, ele fica mais assentadinho. Aí quando chegar aqui, pessoal, é só fazer uma corrente só faz uma corrente, já prende aqui, ó, no primeiro ponto do lado aqui do trabalho, ó, e já vai subindo, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, aí lá na pontinha do último, a gente faz novamente os 4 pontos baixíssimos, para não ficar dúvida, ok? Então, aqui, pessoal, ó, o primeiro motivo, o segundo, o terceiro, aqui é uma correntinha só que a gente coloca e já prende com um ponto baixo. Aí eu subi aqui, ó, para fazer o topo com vocês. Então, aqui, ó, primeiro ponto aqui, ó, eu coloco um ponto baixo, o segundo aqui, ó, um ponto baixo, o terceiro ponto de base, um ponto baixo, e o quarto aqui, ponto de base, um outro ponto baixo. Volto a trabalhar 3 correntes e fecho aqui com um ponto baixo. Estamos nos aproximando do final, passam 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes. Aqui, ó, no último ponto aqui, eu só faço um ponto baixíssimo, ó. E depois eu faço uma correntinha, alongo o fio, corto. E a gente arremata essa pontinha aqui por detrás do trabalho aqui depois, tá? Pessoal, então este era o modelinho que eu queria muito trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, foi feito com muito carinho. E se ficou dúvida, sempre volta um pouquinho o vídeo, assista com calma, dá uma paradinha assim no vídeo e observe como é que foram colocados os pontos, certo? Então, pessoal, desde já eu agradeço muito a todos, tá? E se você gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!